Olá, meus queridos, olá, minha querida, paz seja convosco. Quero dar boas-vindas aos novos integrantes deste grupo maravilhoso que entraram agora recente. Seja todos bem-vindos. Nós estamos na série de Angelologia, que é a doutrina dos anjos. Nós estudamos de segunda a sexta, sábado e domingo nós não temos aula, mas de segunda a sexta, durante a manhã ou à tarde, é postado aqui neste grupo o vídeo sobre o assunto. E hoje nós vamos falar sobre a natureza dos anjos. Antes da criação do homem, Deus criou os anjos, dando-lhe personalidade, inteligência e responsabilidade moral. Porém, mesmo com similaridade moral e espiritual como o homem, os anjos possuem característica específica. Ao estudarmos a natureza dos anjos, poderemos entender melhor as suas atividades. São seres espirituais, geralmente visíveis, têm personalidade e inteligência, têm também direito de escolha e sentimentos, são seres espirituais a serviço de Deus, para ajudar aqueles que são salvos. Geralmente aparece como adulto, tem capacidades especiais, memória, inteligência aguçada e sentimentos. Esse ser ministrador tem atividade específica, adora e serve a Deus. Participarão do juízo divino, traz importante notícia, instrui e guia os filhos de Deus, ao contrário do que a vulgarização sobre a angelologia pregam. Eles não estão debaixo da nossa vontade, preste bem atenção. Eles não estão debaixo da nossa vontade. Age de acordo com a justiça de Deus. Nos julgamentos divinos. Estarão com Cristo por ocasião do grande julgamento final e protege e cuida dos filhos de Deus. Não damos ordem aos anjos. Isso é muito importante, tá, amado? Nós não damos ordem aos anjos, já que eles são ministros de Deus, agente secreto do Criador para proteção e guardar o seu filho. Eles guardam os filhos de Deus, mas não estão debaixo das nossas ordens. Muitas pessoas sempre oram dizendo: coloca, Senhor Jesus, o teu anjo na direita, na esquerda, na frente, atrás, coloca ele com a espada desembainhada. Essa oração está incorreta. A gente tem que orar. Nós observamos a oração do Pai Nosso, é um exemplo como deveremos orar. Então, quem manda os anjos é Deus, da forma que Ele quiser. A gente tem que orar a Deus através de Jesus. Nós chegamos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. A oração do Pai Nosso é diferente. Muitos oram diferente, que eu digo assim: primeiramente, a gente tem que glorificar o nome de Deus. Outra hora eu vou falar aqui sobre o Pai Nosso, mas não pedindo para que Deus coloque os seus anjos. Temos que orar ao Senhor, e quem nos guarda é o Senhor Jesus. Se Ele quiser mandar os anjos para nos guardar, é Ele que manda, não somos nós que vamos dar ordem. E os anjos estão a guardar os filhos de Deus, a qual somos nós, que fomos remidos pelo sangue de Cristo. Mas não é nós, volta a dizer, não é nós que damos ordem aos anjos. Isso é muito importante, tá, amados? Preste bem atenção. Nas nossas orações, a gente não pode ficar dando ordem aos anjos, como alguns pregadores, algumas pessoas fazem. A natureza dos anjos são, olha só, amados, preste bem atenção, não são seres humanos glorificados. Olha o que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 23. Mas chegaste ao monte Sião, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja do primogênito, que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, os espíritos do justo aperfeiçoado. Aqui nós observamos que eles não estão com o corpo glorificados, tá? São criatura, foram criados por Deus. Observamos isso em Gênesis 2:1, Salmo 33:6, Neemias 9:6, Jó 38:4, versículo 7.
não devem ser adorados. Hoje tem pessoas que estão dando a ênfase aos anjos, não a Jesus. A palavra de Deus adverte clara, severamente a esse respeito. Não deveremos adorar a criatura em lugar do Criador. Vemos isso em Romanos capítulo 1, versículo 25, Colossenses 2, 18, Apocalipse 19, 10 e 22, Apocalipse 22, 8 e 9. Nós observamos que não deveremos adorar aos anjos. Tem muitas pessoas que adoram esses seres. Você quer ver? Se torna até uma adoração literalmente, quando a pessoa diz assim, olha, Jesus está nesse lugar, Jesus está neste culto. Você vê que poucas pessoas dão glória a Deus. Mas você quer ver quando diz assim, olha, tem um anjo aqui neste lugar com a espada desembainhada. Então as pessoas ficam alvoroçadas, dá glória, exalta o anjo. Isso é uma heresia. Isso está errado. Não deveremos dar glória maior aos anjos, mas infelizmente isso acontece em alguns cultos. Tem igreja que adora anjo, literalmente adora anjo. Paulo combateu isso em Colossenses ali, contra a adoração aos anjos. E a natureza dos anjos, eles são seres espirituais, incorpóreos. Nós observamos em Hebreus capítulo 1, versículo 4, não tem corpo físico, mas pode assumir forma corporear. Se você observar em Gênesis 18, 19, nós observamos que ele tem forma corporear. Olha o que diz aqui. Não são, porventura, todo ele espírito ministrador enviado para servir a favor daquele que hão de herdar a salvação? Observamos aqui que Deus que envia ele para nos guardar, tá? É Deus, não somos nós que damos ordem, tá ok? E são imortais. Nós observarmos, os anjos não estão sujeitos à dissolução, nunca morrem. A imortalidade dos anjos se deriva a Deus e depende de sua vontade. Os anjos são incertos da morte, porque assim Deus os fez, mas não são eternos. Observa Lucas, capítulo 20, versículo 35 ao 36. Mas o que fores havido por digno de alcançar mundo vindouro, a ressurreição dos mortos, nem hão de casar e nem ser dado em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são igual aos anjos e são filhos de Deus, sendo filho da ressurreição. Aqui Deus mostra que eles não morrem. Na próxima aula a gente vai mais falar sobre a natureza dos anjos.